Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estais procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, me permitam uma pequena reflexão. Quando o Evangelho de hoje nos apresenta curiosamente alguns discípulos de João, seguidores dele, deixando para seguir Jesus Cristo. Isso não era uma coisa tão comum naquela época. Os discípulos eram sempre marcados na relação com o seu mestre pela fidelidade. Uma vez discípulos, exerciam o discipulado por toda a vida, a não ser que acontecesse uma grande tragédia que os obrigasse a mudar de mestre. Mas, caso contrário, seguiam sempre o mesmo mestre. E os mestres, para se tornarem tais, precisavam fazer um percurso, um caminho de evolução espiritual a toda prova, nós sabemos disso. Era o caso de João. João era um mestre dos mais qualificados. Então, alguns dos discípulos dele, vendo Jesus Cristo, que foi apontado, indicado pelo próprio João, o deixaram para fazer o seguimento de Jesus. Evidentemente, João é um grande homem. Vocês se lembram que Jesus Cristo teceu um dos maiores elogios que alguém pode receber na vida em relação a João, dizendo: dos nascidos de mulher, ninguém foi maior que João. Entretanto, Jesus é maior. Jesus é maior. E João dizia, mostrando a sua pequenez diante de Jesus Cristo: eu nem sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Isso nos mostra que um dos grandes desafios para o homem e para a mulher de fé, para nós todos, não é simplesmente escolher entre o bem e o mal e optar pelo bem. Até porque essa diferença entre bem e mal é uma diferença grande, é uma diferença enorme. A gente consegue distinguir facilmente uma coisa da outra. Agora, a dificuldade que a gente tem e o desafio é escolher entre um bem e um bem maior. Uma coisa boa e outra melhor do que aquela que é boa. E ser capaz de deixar aquela que simplesmente é boa para agarrar aquela que é muito melhor. Está à sua frente. É o caso de escolher entre João e Jesus. Um homem bom, justo, um profeta e ao mesmo tempo o santo de Nazaré, Deus encarnado. Trata-se da necessidade da gente não se acomodar diante do bem que a gente já faz. E essa é uma tentação muito forte, da gente não ficar estagnado a vida inteira nos mesmos gestos de bondade. Muito mais a gente precisa fazer. E essa é uma tentação que, vez por outra, nos toma a todos. A gente já tem as caridades da gente, já tem os benefícios que faz às pessoas, já tem aquelas pessoas a quem a gente escuta mais, aquelas que a gente visita, aqueles doentes que têm a nossa preferência, assim por diante. Pronto. Nossa semana, nosso mês, nosso ano já está preenchido. Todo o serviço que eu posso fazer já está calendarizado e eu fico preso a ele. Sempre podemos avançar,
fazer mais e fazer melhor. Ampliar, aumentar, estender nossa mão, que chegava até 2 metros, agora pode chegar até 3 ou 4. A nossa caridade, que chegava até 3 pessoas, agora já pode chegar a 6 ou 10. É uma questão da gente não ficar preso a determinadas coisas que a gente faz para a gente mesmo e se encaixa nelas de tal maneira que se aprisiona nelas o tempo inteiro. Então, Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, com ela aconteceu uma coisa maravilhosa. Ela já era freira, muito ligada aos pequenos e pobres, estava quase que comandando um orfanato de crianças, meninas, gente muito pobre, que não tinha ninguém por elas, e ela, no orfanato, na sua congregação, as acolheu. E cuidava muito direitinho delas, eram dezenas. Mas quando a Madre Teresa saía na rua, nas ruas de Calcutá, ela via as pessoas jogadas pelas calçadas, gente muito mais pobre do que aquelas meninas ali, gente totalmente descuidada. E ela começava a querer cuidar de um, querer cuidar do outro, mas tinha que voltar para o orfanato. A sua responsabilidade a chamava. Então ela nunca podia. E um dia ela teve conversando com o superior dela e disse: olha, eu descobri que a minha vocação é cuidar dos pobres lá da rua, que estão jogados. E aí o superior olhou para ela e disse: mas irmã, a senhora já é vocacionada, a senhora já é freira. Que história é essa de descobrir minha vocação? A senhora já tem uma vocação, já cuida das pessoas aí, já tem uma responsabilidade grande, uma grande missão. E ela ficou assim pensando e disse: então digamos que seja uma vocação dentro da vocação. É um chamado dentro do chamado. Eu era chamada para uma coisa que é muito boa e necessária, mas agora me sinto chamada para outra coisa que é muito mais urgente e muito mais necessária, premente. E eu vou fazer. Diante desse argumento, o superior naturalmente permitiu que ela fizesse. Então, vamos sempre descobrindo novas vocações dentro da nossa vocação de origem. Novas missões a partir da missão que nós já assumimos de uma vez por todas, de fazer o bem, de fazer o melhor. Mas esse bem e esse melhor podem ser sempre mais alargados, ampliados. E as possibilidades beiram quase o infinito. Nós sempre podemos mais do que achamos que podemos. Essa é a grande verdade. Às vezes a gente se nivela por muito baixo, por muito pouco. Se a gente exigir mais da gente, vai perceber que consegue dar. E aí, se consigo dar uma vez um pouco mais de mim, eu conseguirei a segunda vez e a terceira também. E aí ninguém mais nos segura, porque não há limites para o nosso potencial de bondade, porque o que está lá atrás segurando, no início de tudo, é o próprio Deus, e a bondade de Deus naturalmente é infinita. Então, precisamos evoluir no que é bom, uma vez, como acabei de dizer, que a bondade não tem limites. Ou seja, se eu posso fazer 10, por que não sonhar em fazer 15? E depois sonhar em fazer 20? E assim sucessivamente? Jesus dizia: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Roberto Crema, que é um psicólogo espiritualista muito conhecido aqui no Brasil e fora, ele dizia: sede modesto, peça o infinito. Pedir o infinito, porque às vezes as coisas pequenininhas são realmente muito pequenininhas para nós. Fazer sempre um pouquinho mais. De uma forma assim bem concreta, se eu caminho 3 vezes por semana, meia hora, para ver se eu baixo as minhas taxas, é ótimo, melhor do que sedentário. Mas se eu resolvo caminhar 5 vezes ao invés de 3, é muito melhor. E se caminhando 5 vezes ainda faço uns alongamentozinhos, aí é perfeito. Eu sempre posso fazer um pouco mais. Não me contentar nunca com o pouco que eu já faço. Por outro lado, João é aquele que explicitamente estimula seus discípulos, seus seguidores, a serem discípulos e seguidores de Jesus Cristo. Nesse sentido,
João é a expressão do verdadeiro amor para com as pessoas. Vejam só, um amor não ciumento, não possessivo, não pegajoso, não egoísta, não exclusivo, muito menos exclusivista. É o contrário do que geralmente acontece conosco. Nós queremos sempre segurar as pessoas que nós dizemos amar perto de nós, ao nosso lado. Nós não permitimos que elas se afastem muito menos que elas se aproximem de outras pessoas. E quando essas pessoas são nossos desafetos, aí é que nós não queremos mesmo. O nosso bem-amado compra uma briga conosco quando isso acontece. Ora, é fundamental saber que ninguém é dono de ninguém. E ninguém pertence a ninguém no sentido absoluto do termo. O amor só se sustenta na liberdade. Nenhuma relação verdadeira ela pode ser construída se não for na liberdade. Todos somos de todos. Todos pertencemos a todos. Somos de Deus. Nenhum ser humano é desse ou daquele lugar. Somos cidadãos do universo, do infinito. Temos o mundo inteiro e a eternidade à nossa frente. Então, esse é um dado também fundamental. Por exemplo, quando eu andava por aí, tinha sempre pessoas nas paróquias que me encontravam pela rua e, vez por outra, alguém dizia, como dizem aos padres de quem as pessoas gostam, padre, eu estou rezando todos os dias, rezo sempre, ao Senhor nunca sair daqui, de perto da gente. E eu dizia, essa oração está errada, reze diferente. Se você realmente gosta de mim, reze para que eu seja feliz onde quer que eu vá. Aí é amor verdadeiro. Que a gente desprende. Se depender do meu egoísmo, eu queria que vocês ficassem aqui. Mas como eu não quero prender vocês a mim, porque eu não sou dono de vocês, e eu não tenho o amor de Deus para dar a vocês, só tenho o meu, que é muito pequenininho, mesmo sendo verdadeiro, então vá ao encontro de você mesmo, encontro da sua felicidade, do seu destino, da sua realização. Esse é o amor verdadeiro. Não é aquele que segura, que prende, mas é aquele que liberta, que solta, que permite que se faça a felicidade onde a felicidade nos espera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.